Para o vídeo de hoje, vamos falar a respeito do poder do círculo sagrado feminino. Para que resgatá-lo? Olá, meu bem, eu sou Rosa e seja muito bem-vinda ao programa SIC Mãe Terra. Aqui eu lhe ensino a como ter autonomia em seu processo de autoconhecimento feminino. E para essa nossa aula de hoje, vamos falar a respeito de um saber ancestral que está retornando, que está sendo resgatado, muito por contribuição das mulheres, por ele oferecer uma abertura de conexão com a própria natureza. E aqui você pode até me perguntar assim, Rosa, por que que o círculo ele tem essa característica de permitir essa conexão do ser humano com a própria natureza? E aí vamos entrar nessa esfera usando como um fio condutor para a gente poder conhecer e se conscientizar desse poder do círculo, um saber ancestral dos índios norte-americanos, que eles ensinam que as manifestações de poder acontecem em círculos. Quando a gente para e observa e olha nas entrelinhas da manifestação desse grande espelho que é a natureza, a gente encontra essa forma circular. Por exemplo, na abóbada celeste, na própria terra, no sol, na lua, no ninho que os passarinhos formam. Então, assim, o próprio crescimento do ser humano, ele é cíclico. Segundo os saberes ancestrais, eles percebem essa ciclicidade no crescimento, no desenvolvimento do ser humano. A regência do ventre feminino também é cíclico e também é regido pela lua, que tem a forma circular e também é cíclica. Existem as suas faces. Isso significa uma percepção, uma conscientização que esse movimento circular representa a dinâmica da vida. Ou seja, o círculo ele é percebido nas entrelinhas das energias universais, quando a gente tem nessa natureza como uma referência, como esse espelho. É por isso que, adentrar nessa esfera de conhecer o poder do círculo, a gente também acessa, inclusive, o saber a respeito do ovo da criação, que também é ensinado aqui no programa SIC Mãe Terra, para aquelas mulheres que querem ativar o seu DNA de buscadora de si. Quando a mulher faz o uso dos Ioni Eggs de cristal para poder ativar esse poder do ventre feminino. O ovo da criação, que hoje aqui nessa condição de cristal está representado pelos Ioni Eggs, é justamente a simbologia de que essa criação que nós estamos vivendo, para esse plano dual, ele é fruto da união de dois círculos. E quando há essa interseção da forma circular, a forma que se apresenta é exatamente de um formato ovalado, desse ovo da criação, a semente da vida. E reconectar o ventre feminino, o ventre de uma mulher, com essa simbologia, é um pedido para a nossa natureza para que ela se religue com o princípio criativo, que é justamente o cerne da alquimia uterina. Compreender esse poder circular muito explica o porquê que das civilizações ancestrais eles realizavam os encontros sagrados em círculos, porque havia uma intenção de uma conexão exatamente com essa fonte criativa, com esse grande ovo da criação. Isso vai desde a organização dos seus rituais, a própria percepção da passagem do tempo em círculos, a própria dança, a estrutura da sua arquitetura em forma circular. Ou seja, o símbolo do círculo, ele tem na essência para o inconsciente do ser humano uma vibração, uma energia de aliança. Desde quando a gente olha, por exemplo, para uma tradução de que círculo ele representa para uma determinada civilização tambor, e o que é o tambor? É exatamente um instrumento de ligação vibratória do ser humano com o pulsar da energia da Terra. Até uma tradução para uma outra civilização de que círculo representa a abóbada celeste. E a abóbada celeste é o quê? É esse espaço que a gente está imerso, que permite essa aliança com essa natureza. Isso faz com que a gente seja conduzido a compreender melhor a sabedoria indígena dos norte-americanos, quando eles realizavam uma busca por uma orientação, o ritual da fogueira do conselho.
esse ritual eles detinham inúmeros propósitos, inclusive era realizado a fogueira do conselho restrito para as mulheres. E eles tinham o fogo como o seu centro e preparava todo um movimento de interação das pessoas com a energia circular que estava sendo formada. E para isso eles pediam, por exemplo, a presença da ancestralidade deles para trazer uma inspiração, para facilitar o caminho e a percepção daquilo que eles estavam buscando, porque eles honravam de que as pessoas que chegaram primeiro já detinham essa experiência para bem orientar eles. Eles também faziam um pedido de sabedoria ao Grande Espírito, à Mãe Terra, reverenciavam tanto as 4 direções da natureza quanto os 4 elementos, pedia a presença dos irmãos da natureza, no qual eles reconheciam nas pedras, nas árvores, na nuvem, esses seres que acompanham a gente para o nosso desenvolvimento, para essa percepção dessa natureza. Pediam também a presença da energia do avô Sol, da avó Lua, das estrelas. E é com todo esse conjunto que eles conseguiam e eles faziam essa percepção e essa abertura do círculo para receber uma orientação, para que eles pudessem acessar aquilo que eles estavam pedindo e necessitando. E aqui é válido a gente perceber que é muito mais do que o contexto do círculo, mas também a intenção e a ordem que permite aflorar para os participantes esse flow, essa percepção, essa esfera, esse campo que é pura aliança, tanto do ser humano quanto entre o próprio grupo, para com essa energia, com essa face feminina que se buscavam com as nossas ancestrais, né? Isso significa que, sim, a forma influencia na percepção. A forma ele é um gatilho para essa sensação de uma experiência que o ser humano tem nesse plano. Para vocês terem uma experiência diferente, o círculo ele traz essa amorosidade, né? Essa forma fluida. Então, assim, recomendo vocês, para vocês terem um contraponto do que é o diferente, recomendo vocês a conhecerem o trabalho do Museu Judaico em Berlim, que a sua arquitetura ela foi pensada e estruturada usando o triângulo em diversos aspectos. E o relato que as pessoas dão após a experiência é justamente que acontece uma imersão numa esfera, num âmbito de agressividade, de repressão, de medo. Inclusive, tem pessoas que escolhem até não adentrar em determinados ambientes por conta da sensação ser muito forte diante dessa estrutura triangular. E o que eu quero dizer com tudo isso é justamente para que a gente possa se conscientizar de que existe uma grande diferença entre a gente perceber a si, quando a gente está imerso num ambiente circular, até a gente perceber a si quando a gente está num ambiente linear, como atualmente a sociedade está se percebendo. Essa percepção, por exemplo, de que o tempo ele é linear, reverbera inconscientemente uma sensação de que as memórias do tempo vivido não está acompanhando a pessoa, de que não vai em algum momento aquela energia poder ser visitada novamente conforme a gente vai caminhando para frente. Isso reporta para a mulher uma negligência, uma possível negligência com as memórias e as feridas emocionais que ela carrega no ventre dela. Afinal de contas, como nesse pensamento linear a vida é para frente, ela não tem para que se preocupar com o que ela vivenciou. Entretanto, na perspectiva circular, a vida ela é para frente e para o alto em forma de quê? De uma espiral. E essa percepção da gente olhar para a vida e para si como essa espiral em ciclos traz para a gente mais responsabilidade. Traz para a gente olhar para o nosso ventre e perceber o que é que eu estou indo para a vida para frente
mas de forma circular, de forma numa espiral. Porque é despertar que essa dinâmica da vida faz com que a gente possa, lá na frente, vivenciar pontos da vida, memórias, resgatar determinadas memórias ou revisitar determinadas memórias, justamente por conta de gatilhos na vida, mas diante de uma outra perspectiva. E isso acontece de acordo com o desenvolvimento daquela mulher. Entretanto, se a mulher ela nega despertar isso, ela vibra o que a gente chama da roda da samsara. É a repetição de ciclos. Uma mulher que ela não desperta de que é necessário ela prestar atenção no que ela está guardando no útero, inconscientemente ela vai viver as repetições, por exemplo, dos relacionamentos tóxicos. Esse é um bom exemplo para a gente entender isso, que é diferente uma espiral circular e a roda de samsara que a pessoa pode ficar presa exatamente por negligenciar esse autocuidado. Então, quando a gente olha para esse autocuidado, a gente começa a elevar a perspectiva de si e da sua própria história quando a gente cuida exatamente dessa energia que a gente está indo para frente. Porque o que importa verdadeiramente é o hoje. Então, a gente se liberta da roda de samsara quando a gente aprende aquilo. É quando a gente pergunta para si mesma, para a própria natureza, o que é que a gente precisa aprender, que a gente ainda não aprendeu? O que é que precisa ser visto, que a gente ainda não viu, justamente para que o círculo ele aconteça em forma não só circular, mas em espiral, para cima, para o alto, trazendo novos patamares de realidade. Um círculo sagrado feminino, para as nossas ancestrais, era exatamente esse momento das mulheres abrirem esse flow, abrirem esse campo energético, com a face feminina, diante desses propósitos de fazer esse crescimento, de fazer esse desenvolvimento, mas como um processo de adentrar no seu mundo interno, de adentrar nesse autoconhecimento feminino. E que é fundamental para a gente poder vivenciar essa engrenagem, a gente ter um propósito. É vital para essa forma pensamento circular acontecer de forma fortalecida e equilibrada, um propósito. Aqui, por exemplo, a gente trabalha diante de um propósito de ativar o DNA de buscadora de si. Esse é o nosso propósito coletivo, quando a gente está aqui, eu estou vendo vocês aqui em forma circular comigo. É também necessário que cada um que esteja aqui presente, se fortalecendo nesse egrégora, também tenha um propósito individual. Lembrando-se que cada um aqui, individualmente, também está representando e está trazendo o seu próprio círculo. E que cada vivência, cada vivência, com a conclusão e o alcance daquele propósito que você adentrou naquele círculo, você pode ter o direito de reabrir novos propósitos individuais perante esse propósito coletivo, do círculo que você está se permitindo fazer parte. Esse é o movimento que favorece a partilha e o crescimento de uma egrégora onde todas as participantes têm em si o seu propósito individual, que cada um com seu propósito tem o seu valor, que cada uma deve zelar e nutrir por ele e respeitar e acolher a da outra, a que a outra pessoa também está trazendo para esse círculo. Então, que fique bem claro que esse trabalho e esse resgate dessa característica que a gente está fazendo aqui, do resgate desse poder do círculo sagrado feminino, é distinta, tem uma característica distinta de um ativismo ao movimento feminista. Ou seja, aqui é sem relação nenhuma com política ou luta de gênero. Aqui a gente está fazendo um resgate com um círculo sagrado feminino em prol de celebrar e promover o fortalecimento da mulher perante a espiritualidade, auxiliando ela diante do que ela necessita com esse egrégora que a face feminina permite a gente construir quando a gente abre um círculo. E que a cada vez que a gente vivencia esse círculo, a gente pode se renovar, se fortalecer.
No dia a dia, esse fortalecimento individual que cada uma pode fazer, começa exatamente com pequenas coisas, pequenas atitudes. Por exemplo, a gente celebrar pequenos momentos, a gente celebrar com pequenos gestos, despertando que no dia a dia da gente, a gente está entendendo e observando a presença desses círculos. A gente, a partir do momento em que a gente ensina para o próximo a existência desse movimento circular na vida de um ser humano, a gente está fazendo o quê? A gente está fortalecendo, no contexto macro, a presença desse ciclo na própria percepção da vida. A gente reverenciar a ciclicidade no dia a dia, ou seja, a gente perceber a presença do sol, a presença da lua. Isso faz com que a gente, a cada passo, a cada dia, a gente, esses ciclos estão acontecendo. É lembrar na prática diária de que a mulher, por ela ser a casa da sustentação e nutrição, vem exatamente em função dela ser o quê? Cíclica. Essa casa dela ser isso, vem por ela ser cíclica. É onde habita a fonte da criatividade dela. E quando ela desperta para isso, facilita ela despertar para perceber os ciclos naturais que também está acompanhando a vida dela. Facilita essa percepção de acessar essa construção que a natureza permite na vida de forma circular. E é diante disso que eu quero lhe dar 4 motivos para você começar a fazer esse trabalho da gente mudar o mindset da gente, mudar. E assim, não é só mudar por mudar, tá? Mas é mudar caminhando com o propósito no seu autoconhecimento para se permitir se perceber numa perspectiva nova. Para receber facilidade para você alcançar os seus obstáculos. Para você alcançar os seus objetivos e vencer os seus obstáculos. E caso você esteja querendo superar algum obstáculo, o primeiro benefício que eu posso lhe dizer, caso você aceite e você tenha começado a se conscientizar do poder dessa forma pensamento circular para você, entenda primeiramente que ter essa forma pensamento circular traz esse realinhamento com essa forma universal que a Mãe Natureza se comunica com a gente. É estar ligado naquela necessidade natural de que o ser humano ele busca a quem se espelhar. Então a gente olhar para essa Mãe Natureza e se identificar perante ela intensifica essa conexão, porque a gente se vê parte desse todo. Faça isso prestando atenção na sua ciclicidade menstrual, nos seus ciclos de vida, conforme os setênios vão passando. E para quem não conhece, ainda não foi apresentado esse saber do setênio, é exatamente que o crescimento do ser humano, o ciclo dele acontece de 7 em 7 anos. Então, preste atenção se você está, por exemplo, numa passagem de ciclos, ou seja, se você tem uma idade que é múltipla de 7. Nesse ponto, há sempre uma instalação de um chamado, de um ajuste para um amadurecimento espiritual. E entre eles é exatamente quando a pessoa vai em busca fazer o que foi pedido naquele ajuste. É como se a natureza colocasse diante do ser humano portas que se abrem e cada uma ela vai se comportar de acordo com a sua própria capacidade e com as energias que ela está guardando no ventre. E aqui, válido reforçar a importância da gente sempre fazer a limpeza e a energização do útero para que a gente mantenha essa força desse circular em forma de espiral para que a gente evite entrar na roda de Sansara. Nos relacionamentos, por exemplo, busque identificar os ciclos, porque quando a gente busca olhar a forma como a gente se relaciona com as pessoas de forma cíclica, a gente entende o para que eu vivi aquele relacionamento. Existe algo que conecta quando você sai de um determinado relacionamento com o próximo que você vivencia. Então, entender esse para quê traz pra gente a liberdade, traz pra gente também um fortalecimento, porque a gente começa a ter esse protagonismo, a gente sabe por que
e o para que a gente está vivendo as coisas. Busque estudar e compreender os ciclos astrológicos que a Mãe Terra permite que a gente viva. Faça uso desse grande espelho da natureza. Um outro benefício é o resgate de um posicionamento de igualdade nos próprios relacionamentos. E isso faz com que a gente se desenvolva com mais amorosidade, mais confiança, mais respeito. A gente também se doe mais para o próximo e também saiba receber do próximo. É esse conjunto de boas vibrações, sabendo que eu me percebo dentro de um círculo e com as minhas relações e com a vida, que eu vou criando esse campo, essa abóbada celeste, com a abertura desse flow, para que eu tenha mais inspiração, mais intuição, para agregar uma mudança na mente, no meu emocional e no meu físico, para melhor me relacionar com o próximo. É uma coisa, um passo vai construindo a outra, graças ao poder do círculo. Mais um benefício que você pode ter é de desenvolver uma natureza de liderança circular. Liderança circular, Rosa, o que é isso? Isso significa o quê? É a interação justamente num posicionamento com o todo, em diversos aspectos da sua vida. Por exemplo, no cenário pessoal, como que você traz isso para si? É você ter essa visão da sua esfera energética. Cada ser humano, ele tem, vibrando, uma esfera energética que emana exatamente esse campo que ele está projetando na vida. E isso projeta energeticamente para o ser humano como um escudo. Então, eu me beneficio dessa visão, dessa esfera energética, me trazendo inclusive uma melhor concentração mental, uma melhor concentração e guarnição do meu campo energético. Já no âmbito do relacionamento, essa percepção traz para a gente um posicionamento onde eu me coloco numa perspectiva circular para com o outro, uma liderança circular, ou seja, eu me coloco para com o outro. Nessa perspectiva, eu permito a ativação e a abertura do meu quarto chakra, a abertura do chakra cardíaco, permitindo que eu consiga agir perante o outro com energias mais elevadas, como a da compaixão, porque eu me coloco ali de igual para igual. Isso permite, no relacionamento, que haja mais diálogo, haja mais compreensão. E é aquela máxima que diz que aonde habita amor, habita diálogo e habita compreensão. Já na visão da sistêmica familiar, essa visão circular, ela agrega um fortalecimento, porque diante de um saber ancestral, se explica que nós somos um círculo dentro de um círculo e sem um começo, sem um fim. É exatamente essa percepção dessa espiral da vida. E isso, perceber a própria sistêmica da família numa forma pensamento circular, em nada retira a autoridade dos pais. Porque eles são e se tornam, na verdade, os responsáveis para suprir, sustentar e nutrir esse centro desse círculo. Então, é uma condição de fortalecimento, porque junto a esse saber do poder do círculo vem o respeito e a honra para os que chegaram primeiro. Ou seja, é um círculo dentro de um círculo. Ou seja, existe essa honra de quem é o círculo que chegou primeiro. Agora, o benefício master que eu quero deixar hoje para a gente trabalhar essa conscientização é que quando a gente interioriza esse mindset de olharmos para si, para a vida e agir sob um pensamento circular, é que ela é uma chave para a gente encontrar facilidade para superar os nossos objetivos. Porque ele traz esse realinhamento com a sua própria vibração, a vibração que corresponde ao seu lugar nessa natureza. Isso aqui, nesse momento agora, que é até válido dizer, que sempre é válido dizer que cada um tem um lugar e que todos devem ser vistos. E o círculo, ele permite essa perspectiva.
A forma circular permite que todos sejam vistos, todos sejam valorizados de forma igualitária. E aqui é alcançar aquela crença de que a gente tem um lugar que é só nosso e que nesse lugar, quando a gente alcança essa vibração circular do nosso lugar, a gente recebe todas as ferramentas necessárias para a gente poder superar o que a gente precisa. Meu bem, meu recado para hoje a respeito do resgate do poder do círculo sagrado feminino é esse. Tome nota do valor de o que lhe beneficia você ter essa forma pensamento circular. Boas práticas para vocês, boas novas percepções a respeito de si, da sua vida e de como você está podendo construir hoje uma nova realidade. Um beijo perfumoso e até mais!